Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nos momentos iniciais da quarta temporada da série Dark Winds, tem uma sequência que começa de forma tão linda, que é assim, visualmente linda e simbolicamente poderosa por mais de um motivo. Então, o Jim Chee e o Joe Liphorn, eles vão fazer uma investigação à noite em um restaurante. Quando eles chegam, provavelmente à luz do neon, né, da placa do restaurante, né, do luminoso, assim, inunda toda a cena de vermelho. Então, esses caras estão andando, esses dois policiais estão andando sorrateiramente, devagarinho, por aquele universo vermelho. É lindo de ver, inclusive por conta do contraste que a gente tinha com as outras cenas, né, que se passavam durante o dia na reserva, com outros tipos de tom, mais ocre e tal. Mas no caso ali, essa vermelho, claro, prenuncia o banho de sangue que eles vão encontrar, e que é uma série policial, prenuncia a entrada para o inferno mesmo, né? E aí sim, quando eles entram no diner, no restaurante, eles vão se deparar com uma cena horripilante, porque a gente está tratando de uma série policial. Ou seja, comecinho para dizer que a quarta temporada de Dark Winds está encantadoramente sensacional, como as outras três. Que alta qualidade que tem essa produção, né? E nessa temporada, para evitar, porque a gente pode acusar nessa temporada de ter um assassino profissional, no caso uma assassina profissional, uma alemã lá, é mais ou menos parecida com a da segunda temporada, que era um homem, mas essa aí é a versão feminina do cara. Bom, primeiro que é uma série policial, sempre você vai ter esse tipo de assassino, mas assim, tem isso, só que uma boa parte desta temporada se passa em Los Angeles, não vai se passar na reserva indígena. Isso vai ter tantas funções, gente, inclusive para mostrar como que aquelas personagens indígenas, né, índios, eu vou falar índios, né, acho mais fácil do que povos originários, gente, é mais curto, por favor, né, como aqueles índios, quando eles saíam da sua reserva, como que era o relacionamento do resto do mundo, né, com eles, inclusive da própria polícia. Eles são policiais, mas aí eles vão sim ter que trabalhar, talvez, com o FBI. Quando eles vão trabalhar com o FBI, a gente vai ter que lembrar o seguinte: tá, o Jim Chee, que é o moço, né, o policial mais jovem, o Chee é cria do FBI, então a gente entende melhor, inclusive, o Chee, porque essa temporada o arco dramático mais dramático, né? Assim, o ator que teve a oportunidade de brincar, tô pensando em inglês no atuar, que é play, que é o mesmo verbo de brincar, né? Brincar mais foi o ator que fez o Ti, porque a jornada dele vai ser muito psicodélica e muito dolorida, né? Porque ele tem que se haver com a retomada ou não, que você terá que assistir a quarta temporada, né, para isso, da espiritualidade. Se ele quiser ser mais bem aceito na comunidade navarro, da qual ele se distanciara. Voltara para ser policial, mas ele ainda não era, ele não se sentia totalmente aceito. E isso a gente vai ver lá no fim também, uma preocupação dele. Será que vai vir? Será que não vai vir? Nossa, o roteiro é sensacional, tá? Só que, assim, eu vou ter que dar alguns spoilers do que veio antes para eu conseguir situar como está a situação dramática na quarta temporada, e aí depois eu sigo. Aí sim, com relação à quarta temporada, sem spoilers, tá? Só que antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O Liphorn, que é claro, ele é o meu favorito, né? O favorito, acho que do mundo que assiste essa série, assim, é o Joe Liphorn. Mas, enfim, o Liphorn foi abandonado pela esposa quando ela descobrira que ele fez justiça com as próprias mãos para vingar a morte do filho, lá na terceira temporada, né? Lembra que ela foi para Los Angeles, e é para Los Angeles que eles vão ter que investigar o crime dessa temporada, né? Então aí eles vão se reencontrar lá. Tá, tudo é muito bem ligado aí. Ok, o
Joe Liphorn tá então sozinho, com uma vida doméstica ensimesmada, né? No começo a gente o vê caçando, fazendo, tomando café sozinho, aquela coisa, e pensando inclusive até em parar de trabalhar, né? Para mudar, ele quer mudar, ele quer ser um homem diferente. E aí a gente fica pensando, será que ele quer mudar porque ele acha que vai mudando, vai conquistar a esposa, né, o amor da vida dele? Será que ele vai mudar por ela ou ele vai mudar por ele? Né? São coisas diferentes. Tem que assistir a quarta temporada para ver isso aí. Bom, nós temos também o Jim Chi e a Bernadette Manuelito, né? Eu prefiro falar Manuelito. Beleza, a Manuelito, ela voltara, né, daquela experiência frustrante e frustrada de ser policial de fronteira lá no México, México e Texas, não sei das quantas, voltou para a reserva. E aí ela se acertou, né, com o Jim Chi. Só que ela estava em casa ainda. Ela estava do lar, vamos dizer assim, né? E ele, o Jim Chi, trabalhando lá como policial. No começo ela decide voltar. Nessa quarta temporada ela decide voltar. Então é claro que a gente vai ter conflito aí. Vai dar conflito com os dois trabalhando no mesmo local. E depois, inclusive, que ela recebe um convite do Liphorn, que eu não vou dizer qual é, mas ela recebe um convite em segredo. Quando o Jim Chi descobre esse convite, nossa, a situação entre os dois fica cada vez pior, né? Bem tensa. E aí o nosso Jim Chi, ele também vai ter problemas de saúde, uma ferida lá, porque lembra, eu falei que ele tem que se reconectar ou não com a espiritualidade dele. Você fala, nossa, mas até agora você está falando de um drama, não de uma série policial. Tem a série policial, Dark Winds é uma série policial, né? Inclusive quando eles estão entrando no diner com tudo vermelho ali, é a entrada para o inferno, para esse mundo aí. Por quê? Uma garota indígena menor, né? Uma menor, de menor. Irônico eu fui, pessoal, de propósito, eu sei que não é de menor. Ela desaparece, só que também morre gente, mais gente, e a gente descobre que ela foi para Los Angeles, provavelmente, por isso que eles vão ter que ir para Los Angeles. Só que a gente descobre uma coisa mais perigosa ainda. Tem uma assassina profissional lá, uma alemã, atrás dela, e a gente vai descobrir uma outra coisa, que aí não é spoiler não, porque, né, faz parte de um dos temas. Essa alemã, ela tá perseguindo essa jovem, e também ela tem, assim, um tesão enorme pelo Liphorn. Olha só o negócio, porque aí eles estão discutindo a fetichização, né? Pessoas negras, já vi deficiente, e no caso, então, povos originários, indígenas, né, índios, falando que existe da parte dos brancos, às vezes, uma certa romantização e fetichização. Então, essa personagem, claro, levada ao extremo, também está afim do Liphorn, só que é aquela relação de amor e ódio, né? Beleza, como essa moça foi para Los Angeles, a menina foi para Los Angeles, todo mundo lá, todo mundo, né? Os policiais, o Liphorn, o Jim Chi e a Manuelito terão que ir para lá. Você fala, mas a polícia de Los Angeles, marmelada, a polícia de Los Angeles não poderia tranquilamente investigar isso? E vocês acham que a polícia de Los Angeles, dentro dos termos da série, vai dar muita importância para uma menor indígena desaparecida naquele caldeirão de crimes, daquele monte de coisa que acontece em Los Angeles? E, claro, é muito mais fácil para se comunicar com a comunidade que pessoas da comunidade Navarro, que é de onde ela veio, vão para Los Angeles. Então, aí nossos três heróis, com seus problemas, vão para Los Angeles. Então, você vai ter a Manuelito, o Jim e o Joe em Los Angeles, tendo que se haver, perseguindo tentando achar essa menina, mas também tendo que se haver com os seus problemas, né? O Liphorn em contato com a esposa, eles estão separados, mas não divorciados, né? Então, contato com ela é uma enfermeira, a gente ainda até pode acusar, nossa, mas
uma cidade gigantesca como Los Angeles, essas pessoas se encontram toda hora, né? De Los Angeles é assim, espalhada, gente. Se demora assim, sei lá, um dia de carro para passar por tudo tão espalhado que é aquele lugar, né? Olha, eles estão gravitando tudo em torno de um centro de acolhimento para indígenas, porque havia um programa do governo, blá, 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 blá. O roteiro dá conta, é uma série boa. O roteiro dá conta de explicar por que tanta gente se encontra. Eu devo dizer que de vez em quando eu achei que os encontros eram assim precisos demais, sabe assim? Tá bom, só. Mas tudo bem, né, gente? É uma série, a gente não vai pedir. A gente não é perfeito, então você vai pedir, né? Ela é uma série tão ótima que tudo bem, não dá para ser assim tão matematicamente, milimetricamente. Não, essas personagens não poderiam se encontrar nunca, porque mesmo estando ali, não, tem as suas coincidências e as suas vicissitudes de roteiro que são atendidas por esse roteiro. Mas o que interessa aí é justamente assim, como que isso é feito, como que esses atores estão ótimos. E eu não falei tudo o que acontece, nem assim, né? Porque vai ter gente por trás dessa serial killer. Ela não é uma serial killer, bom, ela é uma serial killer, mas ela, vamos dizer assim, tem o status de assassina de aluguel, né? Ela também tem o avô lá, ela também tem o velhinho dela. Você vai ver, né? Muitas coisas acontecem, são muitas emoções. É uma temporada muito, muito boa, né? E acho que o fato de ter saído da reserva, né, e mostrado como que o Lip Horn, por exemplo, ele é super poderoso dentro da reserva, porque ele é o xerife lá, mas fora ele é um velho indígena, que às vezes as pessoas não acreditam que o badge, que o distintivo dele, ou dos outros dois, sejam de verdade. É índio, acho que isso é fake. Né? Então tem toda essa... é tudo cheio de discussões. E você tem uma história policial que pode não ser das mais originais, né? Existem uns 2 desdobramentos que você fala, nossa, isso aí tem em um monte de série policial. Sim, né? Mas eu acho que se destaca pela coragem de mudar elementos e desta abordagem, né? Que eu acho que é um dos diferenciais de Dark Winds, né? A abordagem de como que as coisas são realizadas a partir de outra cultura e agora mostrando bastante mais até o choque entre essa cultura que é inferiorizada, né? E diminuída por uma cultura prevalente, hegemônica, que é no caso a cultura branca lá. É muito boa a 4ª temporada. Já está renovada para a 5ª temporada e o gatilho para a 5ª temporada já é disparado na última fala da 4ª temporada. Tá? Então, resta esperar por mais uma, espero, grande temporada da praticamente impecável Dark Winds. Ela é provavelmente uma das grandes séries policiais da década.